Começa agora mais um Peladeiros. Santa Cruz do Sul, 11h30 da manhã, eu sou Yuri Fardinho e está começando mais um Peladeiros aqui na Rádio A4. Bom dia, meu xará mineiro, bom dia, Yuri. Bom dia, Yuri, de Yuri para Yuri, meu xará gaúcho. Queria desejar bom dia para os componentes da mesa. O Gaguinho, mais querido da Unis, que também está aqui, bom dia, Gregory. Bom dia, Yuri, bom dia, ouvintes, bom dia, meus amigos da mesa aqui. Olha só o Bruno, hein? Veio com os braços amarrados hoje. Bom dia, Bruno. Bom dia, Yuri. Bom Black dia, Power. ter mais componentes na mesa e um pênalti para os colorados. Carlito César também está no estúdio. Bom dia, Carlos. Bom dia, Yuri. Bom dia, Peladeiro. Só lembrando que na terceira rodada do Brasileirão vai ter Inter e Vasco lá no Rio de Janeiro. 7-7, todos de pênalti. Só piada boa hoje. O Lurian hoje também participa com a gente. Bom dia, Lurian. Bom dia, Yuri. Bom dia aos demais amigos da mesa. Hoje tem presença feminina. A gente recebe a Sabrina Aê. para participar do debate. Bom dia, Sabrina, e Oi, seja tô. bem-vinda ao Peladeiros. Bom dia, obrigada. Então, estamos aí tentando defender o interior gaúcho, se é que ainda é possível, né? Mas vai ter pênalti. Contra. Mas, Yuri, o que a gente vai ter hoje no programa? Começando pelo meu xará mineiro, torcedor do São Paulo, chama... O Muricy Ramalho não é mais técnico do São Paulo. A bomba cai no torcedor aqui, né? Bom, a saúde, para começar, o Muricy saiu principalmente por causa da saúde, que a saúde dele já vem sendo tema há um tempinho na mídia, que desde o Fluminense até passando pelo Santos e agora no São Paulo, ele vem tendo desgastes assim, muito grandes, principalmente estresse, que a gente sabe como a direção do São Paulo tem uma pressão interna nos treinadores por resultados. E o Muricy, né, é hora de cuidar da saúde mesmo. Ele mesmo pediu demissão, pediu para sair, é a segunda vez em uma semana que ele pediu. E, bom, não tinha jeito. E tu acha que esses problemas de saúde afetaram no desempenho técnico dele, no relacionamento com o time? Com certeza, é um desgaste muito grande, né? Acaba afetando todo o grupo. Eu acho que o que afetou com o futebol do São Paulo foi o Ganso, mas tudo bem. Não, eu também concordo. O Ganso, tá difícil confiar no menino, viu? A profissão de técnico de futebol é complicado no Brasil. Os técnicos se desgastam bastante. A gente pode ver no caso do Vasco, um tempo atrás, com o Ricardo Gomes, que teve AVC durante o jogo. E outros técnicos também que passaram mal. E se eles não se cuidarem, vão começar a O terem Filipão, mais... né? Esse ano chegou também a passar mal no jogo do Grêmio também e saiu mais cedo. Mas todo mundo passou mal nos jogos do Grêmio no começo do ano. Mal durante a escalação. E essa questão do técnico estrangeiro, qual a opinião de você sobre o São Paulo buscar um técnico estrangeiro? Bom, eu acho assim, o Alejandro Sabella, né, que foi treinador da Argentina, ele comandou o Estudiantes também, qual foi campeão da Libertadores. Eu acho que é o melhor nome até agora, mas só que assim, é métodos diferentes, né? Mas eu confiaria mais nele do que temos aqui. Entre Sabella, entre Abel e Celso Roth, qualquer um é melhor que o Abel e Celso Roth, né? Com certeza. Fala por ti, Celso Roth é mito. Assim, eu acho que nenhum técnico, principalmente argentino, daria certo no futebol brasileiro hoje. Porque os técnicos argentinos trabalham com a disciplina tanto pessoal quanto tática dos jogadores, e isso os jogadores argentinos têm. Tanto que a gente vê na Europa que os jogadores argentinos lá têm muito mais sucesso do que os jogadores brasileiros, atualmente. E o técnico tentaria implantar um sistema que os boleiros brasileiros não conseguiriam aprender e desenvolver. E, além de tudo, tem a questão do idioma, né? Que eles não falam português e isso dificultaria. Mas fala tanto numa renovação do futebol brasileiro, eu acho que apostar em técnicos estrangeiros acho que poderia dar um resultado, assim, né? O Ricardo Gareca no Palmeiras não teve tanto problema. O time era ruim. Falar a verdade, o time era ruim, não ajudou ele. Mas a gente tem um exemplo do técnico do Inter na Libertadores, que chegou até a semifinal, Fossati, com Fossati. que se continuasse com o trabalho, poderia chegar ao título. Já seria uma vitória para os técnicos do exterior no Brasil. O Celso Roth, ele assumiu, mas, na verdade, era o trabalho todo do Fossati, né? O Fossati veio com a ideia de ser campeão brasileiro, não, mas campeão da Libertadores, e ele não dava muita bola assim, pro Campeonato Brasileiro, ele focou mesmo, foi na Libertadores. O Fossati vem com a ideia de perder para o Mazembe no Mundial também? Ou... Não, essa foi o Celso Roth. Celso Roth, campeão da Libertadores com 4 jogos. Nesse gauchão teve uma baixa importante. O Caxias foi rebaixado e vai disputar a divisão de acesso do gauchão em 2016. Junto com Sabrina, conta pra gente o que tu pensa do Caxias no futebol. Com a camisa do Juventude.
Pois então, o que aconteceu com o Caxias esse ano foi um troço totalmente bizonho. Porque a gente tá acostumado, quem acompanha o futebol gaúcho, ok, o Caxias já é patrimônio da Série C, nunca sai dali, o povo até brinca, mas isso no brasileiro. No gauchão a gente tá acostumado a ver o Caxias chegando sempre, né? Disputando os Foi o matas. último campeão gaúcho, né? Foi fora a dupla Grenal. Foi o último campeão gaúcho, foi 2000, se não me engano, né? Ou Com o 2000. Tite no comando, 2000. né? Sim, então a gente. Bom, eu, como avenidense, o Avenida ganhou 2 jogos só e um foi do Caxias. Então, pra te ver que o time era de fato muito ruim. Só não ganhou mais porque não tinha o Rio Pardense, né? Senão seria 10-0, né? O Fabrício também era venidense. Mas enfim, então, o que acontece lá no Caxias, dizem que foi boleiragem tentando derrubar a direção. Se foi isso, conseguiram, mas caíram junto, né? Mas o que é, de fato, uma perda muito grande. Assim como foi o Pelotas cair no ano passado. Mas eu acho que o Caxias foi um baque bem maior do que a gente vê o Pelotas na divisão de acesso, né? É complicado ver num campeonato com os times do interior com médias de público tão baixas, a gente perder um time que ainda tinha uma torcida que comparecia. E um estádio que ajudava também a ter um número alto de torcedores. Mas nessa aí que eu defendo a permanência do São Paulo de Rio Grande na Série A. Porque o São Paulo coloca gente no estádio. Então, diferente de muitos outros, por exemplo, o Cruzeiro, né? Em Porto Alegre, o São José tem públicos que chegam a beirar o ridículo, média de 150 pessoas por jogo. Então, por isso, então, eu defendo o São Paulo até por ser um time longe. Como eu defenderia o Guarani de Bagé, pena que o time não se ajuda, né? Será que falta apoio da Federação Gaúcha para os times do interior em todas essas questões de público, de administração, de renda, de todas essas coisas? Bom, até 2005 a gente tinha o Juventude na Série A, a gente tinha o Caxias na Série B, e depois o futebol gaúcho foi numa decaída, assim. O Caxias hoje tá na Série C, tem o Brasil na D, eu acho, né? Subiu pra C. Subiu pra C. Tem o O Lajadense estava na Série B. E o futebol gaúcho vem só se salva mesmo é a dupla Grenal ainda por causa das suas torcidas e pelo patrimônio. Até no meio dos anos 2000, a gente teve o 15 com uma boa campanha na Copa do Brasil, eliminando o Vasco. A gente teve o São Gabriel vencendo o jogo contra o Palmeiras aqui, mas lá foi eliminado. Mas mesmo assim, eram times que ninguém esperava muito e tiveram umas campanhas de destaque. E hoje o 15 tá fechado, né? Não é um tem exemplo mais- até do próprio Juventude, que é campeão da Copa do Brasil, né? E foi uma queda livre, dá pra D, e agora que tá voltando, tá A na gente- C, né? de A volta. gente pode ver o futebol catarinense com vários times na Série A, com uma estrutura boa, com os times bem administrados, dando certo, e o futebol gaúcho parece que vai no caminho contrário, sempre na decrescente, de vários anos pra cá. A gente reclama tanto do futebol dos catarinenses, mas no futebol está dando banho de bola na gente. A gente teve até o Joinville, que conseguiu o acesso ano passado, e agora, se não me engano, 4 representantes na Série A. 4 representantes? Nem o Rio de Janeiro tem nesse ano. E a gente tem a dupla Grenal, que disputa pra ver quem termina em primeiro na tabela, né? Não briga, de fato, por título. Fica aquela briga interna de eu terminei o campeonato 1 ponto na frente do rival. A taça sétima do lugar, hein? Eu tive mais pênalti no campeonato. O Real Madrid teve uma promessa, o Martin Odegaard, norueguês, que foi contratado com 15 anos, ganhou um contrato astronômico e nesse contrato dele tinha uma cláusula que dava a opção dele treinar com o time principal em vez de treinar com o time B, que é onde ele joga atualmente. E ele tem feito essa opção de treinar com o time principal para ficar mais próximo das estrelas e não treina com o time B. O que vocês pensam dessa Essa promessa. os jogadores mais novos serem tão... criar tanta expectativa em cima deles com tão pouca idade. Eu acredito que ninguém mais na mesa tenha olhado o jogo do Real Madrid-Castilha. Eu olhei 4 jogos do Real Madrid-Castilha. Especialista, hein? Não sei por que eu olho. Em 2 o Odegaard ele foi titular. Ainda falta muito pro Odegaard. Pênalti Obrigado. pro Inter. Mas eu acho que é difícil para um jogador de 16 anos já ter um contrato desses e não ter pressão para jogar. Eu acredito que o que o Real Madrid procura
todos os outros times, é um novo Messi. Eles querem conseguir os jogadores novos, levar eles logo no começo, enquanto eles estão nas divisões de base, para tentar fazer com que seja um novo craque, um novo Messi. Parecido como o que o Grêmio faz, tentando contratar um novo D'Alessandro. Se cria muito cedo nos jogadores a expectativa e agora dá um contrato muito longo, aí eu penso que o jogador perde o interesse, porque ele já chega aos 18, 19, 20 anos com ganhando muita a grana parte já, financeira né? da vida dele já tá grana feita, já tá então eu feita, acho que já. perde muita vontade Esse- nesse meio tempo. Esse jogador, ele ganha 100 mil euros por semana, então ele se acha uma celebridade agora, com Acho que nem 16 na minha anos. vida acho que eu vou conseguir Eu ficaria arrecadar 100 feliz se mil, eu acho. ganhasse 100 mil euros na minha vida. Eu ficaria também, mas Não sei. ele pra ganhar 100 mil e ficar perto das estrelas do Cristiano time Ronaldo. A, ele vai querer isso, mas chega no time B, ele, ó, o rendimento... E eu acho Cai. que essa superexposição, essa supervalorização dele tá prejudicando a própria carreira dele. Porque teve um jogo da Noruega esses dias que ele foi titular. E eu acho que ele não tá pronto ainda para ser titular. Apesar da Noruega não ter nenhuma estrela mundial jogando na Europa, eu acho que não tá na hora dele ainda. A expectativa que se cria em cima dele, mesmo que ele ainda não tenha correspondido isso, já levou o técnico da seleção dele a convocar e colocar de titular, mesmo que ele tenha só 16 anos. A gente tem um exemplo aqui que é o Neymar aqui no Brasil, né? Tipo, se criou uma expectativa muito grande em cima dele, até na própria Copa do Mundo, né? Que ele seria o salvador e aí o Felipão não chegou a trabalhar outras opções no time pra desafogar um pouco ele. Faltou só avisar o Zuniga. Chegamos no fim do primeiro bloco, vamos ao intervalo. Peladeiros, volta já. Vamos aproveitar o intervalo do programa para passar os pênaltis do Inter. Digo, para passar os resultados dos principais jogos de ontem. Pela Copa da França, no Parque dos Príncipes, em Paris, o PSG, com o hat-trick do sueco Ibrahimovic e outro gol do argentino Lavezzi, venceu o Saint-Étienne por 4-1 e se classificou para a semifinal. Pela Copa da Alemanha, o Bayern de Munique, jogando fora de casa, venceu o Charade Leverkusen por 5-3 nos pênaltis e se classificou para a semifinal, para enfrentar o Borussia Dortmund. No Mineirão, jogando pela Libertadores, o Cruzeiro venceu o Mineiros da Venezuela por 3-0, com gols de Arrascaeta, Leandro Damião e Henrique. A equipe é líder do Grupo 3 da Libertadores. Pelas quartas de final do Gauchão, no Beira-Rio, o Internacional venceu o Cruzeiro nos pênaltis por 3-1, depois de ter empatado por 2-2 no tempo normal. Lisandro Lopes fez os gols do Inter, enquanto Matheus e Wesley marcaram para o Cruzeiro. Classificado para a semifinal, o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas, que no Aldo da Puzo, em Rio Grande, venceu o Lajadense por 2-1, com gols de Felipe Garcia e Wender. Gilmar marcou o gol do Lajadense. Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, no estádio Milton Santos, o Botafogo venceu o Macaé por 1-0 e se sagrou campeão da Taça Guanabara. O gol da vitória foi marcado por Elvis. No Campeonato Paulista, pela última rodada da fase de grupos, o São Paulo venceu a Portuguesa no Morumbi por 3-0, com gols de Alexandre Pato, Dória e Hudson, resultado que rebaixou a Portuguesa, e dessa vez a culpa não foi do advogado do Fluminense. Nos jogos de ida das semifinais da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, Sport e Bahia ficaram no 0-0, e no Castelão, Ceará e Vitória também ficaram no 0-0. Voltamos com Peladeiros. Onze 11h45, voltamos com Peladeiros aqui na Rádio A4. O jogo do Inter ontem, 2-2, 2 pênaltis duvidosos pro Inter, um jogador expulso de maneira incorreta, ao meu ver. Pênalti pro Inter de novo. Mais um, velho. Mais um. Os pênaltis marcados pro Inter ontem, eu tava olhando o jogo, o primeiro eu achei estranho, não achei pênalti, mas o segundo eu achei pênalti claro, o que tomaria cartão amarelo, e não teria o do primeiro pênalti, que ele também tomou cartão amarelo e acabou na expulsão. Falar dos pênaltis, assim,
a gente pode até discutir, mas eu acho que a arbitragem no jogo ela foi um pouco duvidosa e tendenciosa, olha o português aí, pro lado do Inter, né? No primeiro tempo a gente teve uma chegada do Juan, bem no comecinho do jogo, e o Juan, tipo, não recebeu nenhum cartão amarelo, assim. Era ele pra ter sido expulso já. Foi ali, o mesmo tomou lance segundo que ele amarelo. fez uma falta no segundo tempo e ele levou o cartão. Cartão amarelo, faltou, tipo, critério pro árbitro. No primeiro pênalti eu não daria, porque foi um lance na lateral do campo, a bola não ia em direção ao gol, e o jogador estava de costas para a bola, então foi totalmente involuntário. O segundo pênalti, para mim, é interpretativo, e ele poderia ter dado, não achei incorreto o interpretativo dele, porque o jogador chutou em gol e o marcador acabou bloqueando, então foi pênalti claro, o cartão amarelo primeiro foi incorreto, o segundo foi correto, mas a arbitragem foi realmente tendenciosa. Chico Colorado. Mas a arbitragem em todo o campeonato tá duvidosa, né, nesse gauchão. A gente teve inúmeros jogos, não só da dupla, mas que foram erros bizonhos. Inclusive, alguns dos 48 pênaltis pro Inter foram duvidosos também. Saiu mais um, 49. Inclusive, de bola na barriga, que ele deu mão, expulsou o jogador, enfim, é só um exemplo. Mas... Teve no jogo também do Brasil e Lajadense que, tipo, o pênalti que o juiz deu pro goleiro, assim, foi, tipo, a coisa mais absurda, assim. O Inter teve 14 jogos e 11 pênaltis, então, por mais que tenham acontecido, é um número muito expressivo, não tem como não chamar a atenção. Teve um Aimoré e Caxias que a falta foi fora da área e o juiz deu pênalti. Então, foi a arbitragem desse gauchão... Num Grêmio Lajadense também. Foi fora da área e o juiz deu pênalti pro Grêmio. Deveras duvidosa, assim, a arbitragem desse gauchão. Eu não sei se eles são fracos mesmo, ou se é tendenciosa. Eu acho que falta treinamento, né? Eu acho que em toda a arbitragem do futebol brasileiro, eu acho que falta uma profissionalização. Acho que a própria Federação Gaúcha e a CBF que poderia investir mais nessa parte. Os árbitros não são profissionais, mas assim, quando a gente pensa que o árbitro é só ruim, eu acho que ele erra para os dois lados. E ontem ele errou só para um lado. Então, não tem como tu não pensar que ele estava sendo tendencioso. O fator casa muito ajuda isso, né? Na mas própria Libertadores tem muito isso, de o árbitro marcar um pênalti, ou uma falta, ou até expulsar alguém. Mas a gente tem 2 exemplos de árbitros que todos os jogos desse gauchão, independente dos clubes, fizeram merda. Que é o Luiz Teixeira Rocha e o Daniel Soder. Independente dos jogos, das equipes que eles estavam apitando, teve erro grave. Então, eu acho que tem um pouco de ruindade também aí. Falta filtrar melhor os juízes que vão apitar. Por mais que seja campeonato estadual, é um jogo oficial. Então, não pode colocar qualquer árbitro. Tem que colocar um árbitro que seja mais capacitado, que tenha mais bagagem. O Soder apita municipal em Boqueirão do Leão. E Olha querem só. botar ele Tem que apitar fazer- gauchão Série A. Informação. Tem que fazer teste de visão também, porque uns tá brabo, né? Em alguns lances não vê. Tipo aquele quarto árbitro, eu não sei pra que ele serve ali. Porque ele não vê algumas coisas. O quarto árbitro, ele fica ali, ele vê o lance, às vezes parece que ele sinaliza e o árbitro finge que não vê. Ele tá de boneco de posto lá, que só ele não fica sabe, lá. que o cara não tá lá. Ali Olha a só. plaquinha, ué. Ele serve pra arbitragem poder aparecer mais nos lances de perigo, no fundo. Olha só. Mas a arbitragem no Brasil inteira ela Tá ruim. Tá bem, um gosto bem duvidoso. A gente pode ver no Campeonato Carioca, que Flamengo e Fluminense andaram também reclamando da arbitragem. O Fred foi expulso no último jogo e injustamente. Claramente, o juiz disse que ele se jogou no lance, mas ele sofreu a falta. Cometida pelo Anderson Pico. O Fred, de cabeça Picou quente, inclusive, disse que o campeonato estadual deveria acabar. O que vocês pensam sobre o campeonato estadual? O que poderia ser feito para mudar, para deixar ele melhor? Eu não acho que deveria acabar o campeonato estadual, mas o calendário dos times grandes ele podia ser um pouco reduzido, com os times grandes entrando numa fase mais adiante, alguma coisa assim. Eu acho. Calma, Sabrina. Mas assim, Calma, Sabrina. a salvação dos pequenos é justamente jogar contra os grandes. Se tu tirar os grandes das fases iniciais e colocar eles, digamos, só a partir do mata-mata, o interesse pela fase inicial do campeonato, que já é pequeno, seria nulo. Então, eu acho que não é uma solução viável. Pra isso que os times grandes têm time B, tem categorias de Eu não base. quero ver o time do Grêmio, B do Grêmio jogando contra O A já é uma desgraça, imagina o B. O bom é que a Sabrina é direta, ela não você fica, agora. ela não tem papo Inclusive, Não, no mas- Campeonato Carioca, a federação proíbe que os times escalem mais de 5 jogadores dos times de base ou dos No times próprio B. Campeonato Gaúcho é uma lista fechada agora já para não ter a escalação de jogadores da base ou B. Mas se Esse ano que mudou isso, né? Foi limitado o número de inscrições
pro campeonato justamente para não ter esse festival de 2 times, né? Por exemplo, da dupla Grenal. Mas, assim, minha opinião, a dupla Caju e agora o Brasil de Pelotas também, que está na Série C, também jogam o ano todo, entendeu? E eles começam o campeonato igual os times menores aí, por exemplo, o Cruzeiro, São José, o Aimoré, enfim. E eles não reclamam, então eu acho meio, né, uma reclamação meio à toa da dupla Grenal. Uma das salvações apontadas por várias pessoas é que os times tenham um calendário para jogar o ano todo. Mas a gente vê atualmente que times que se conquistam o acesso para a Série D, a vaga na Série D, acabam desistindo por falta de verba, de renda para jogar, para fazer as viagens, de jogar a Série D. Falta apoio da CBF para os times, para as divisões inferiores. Acho que até um próprio calendário, né, que favoreça mais as viagens, jogos um pouco mais perto, assim. Acho que falta Copas regionais. uma preparação, acho que da CBF mesmo. Por mais que a Série C, por exemplo, mais que seja regionalizada e depois os confrontos sejam nacionais, tem time que não tem dinheiro. Porque imagina, um time sai daqui, um time do interior, aí tem que jogar lá em Pernambuco, tem que jogar lá no Pará, sei lá. É complicado. A viagem é cara, a hospedagem é tudo muito caro e os times não têm dinheiro. A gente pode falar também dos campeonatos europeus que estão na reta final, como o inglês, que está pegando fogo, não pela disputa do título, porque eu acho que tá no campeonato? Opa, falou em Breno? tá jogando. Breno? O Breno joga. Breno? Peraí, o Breno? O Chelsea já, pra mim, já tá disparado em busca de mais um título, mas a disputa pelo segundo lugar tá bem disputada no inglês. O Chelsea parece o Cruzeiro dos 2 anos anteriores no Campeonato Brasileiro. O Chelsea quer entregar, mas ninguém quer adotar a criança. Ninguém tá querendo. O time dá uma engrenada, daí, né, chega e não chega, e fica nessa, o Chelsea volta a ganhar e abre... Depois do meio, começa a decair de novo. Abre 10 pontos na liderança e fica Mourinho é o Celso Roth com grife, né? Tá, é tu que sabe treinar. Não, Não, fala do Mourinho- Celso eu não Roth. eu não Celso Roth é sagrado. A diferença é que o Pardense, Mourinho não não. ganhou um título com 4 jogos. Comandando em 4 jogos. O campeonato italiano não vai mudar a escrita. A Inter e Milan com times fraquíssimos não conseguem chegar. A Roma não consegue repetir a boa atuação do campeonato anterior. Napoli e Lazio não chegam. E a Juventus vai ser campeã novamente pela 4ª vez consecutiva. A Juventus começou campeã desde o ano passado já. Nas primeiras rodadas, a gente já via que o time estava mantendo aquela base dos outros anos anteriores. E a gente pôde ver agora na reta final do campeonato que vai conseguir o título mesmo. Na Alemanha, o Bayern de novo vai levar. O destaque na Alemanha eu acho que é o Borussia, né? Só fazendo uma campanha de meio de tabela, provavelmente não vai estar na próxima Champions. O Borussia, Mas que no fez começo do campeonato ficou muitas rodadas na zona do rebaixamento e correu risco, hein? Agora está se recuperando, mas não está Ele mostrando. era o América de Natal da Alemanha. Ah, você não lembra a campanha do América no Brasileirão passou uns anos atrás? Que perdia de todo Campanha mundo. pífia. Teve aquele do Figueirense, uns 10 anos atrás, se não me engano, né? Que ele tava lá em último. Conseguiu sair da zona. E teve o Fluminense também, que tava em último. Tinha 99% de chance de ser Aí os rebaixado. advogados entraram em campo e conseguiram. Falou do Figueirense, eu Subornozinho, lembrei né? do 7x1 aqui, fiquei feliz. O próprio Grêmio em 2010, né, com o Renato. O Renato assumiu, o time estava na zona do rebaixamento e acabou terminando na zona da Libertadores. É sempre possível fazer uma campanha de recuperação. O Borussia tá fazendo ele se recuperou bastante, tá no meio da tabela, ainda busca a vaga na Champions, alguma competição europeia, mas fica muito difícil. Eu O não time sei se você perdeu sabe, muitos mas pontos. no começo do Campeonato Borussia acho que teve muitos jogadores machucados e acho que Um isso monte vendido pro Bayern. isso eu acho que prejudicou um pouco o time. Acho que a gente pode falar rapidinho do jogo do Grêmio. Que O Grêmio hoje, que enfrenta os Galácticos do Vale. Sem o Cebola Rodrigues. Os Galácticos sem o Leandrão, hein? Grande ausência. Grande é o Bolívar na zaga, né? Haja canela pro Grêmio hoje. Reforçar as caneleiras hoje, né? Senão... Eu mas queria isso Magrão de volta jogando como volante do Inter, hein? A marcação do Grêmio hoje vai ter que estar afiada, hein, para conseguir acompanhar os piques do Luiz Mário, um garoto. Olha Luiz isso. Mário correndo numa ponta e Thiago Humberto na outra. Tá, mas quem vai torcer muito pro Grêmio hoje é o Ipiranga de Erechim, né? Que joga contra o Juventude. Caso o Grêmio classifique hoje, o Ipiranga já garante a vaga na Série D do Brasileiro. Não corre mais o risco de, por exemplo, do Novo Hamburgo, né? Que é o único que ainda pode disputar. Porque esse ano é por campanha geral no campeonato, né? Por aproveitamento geral, não é quem chega. Por exemplo, se um time do interior chegar na final ou não.
O Ipiranga, que inclusive vai esperar até o último minuto pelo interminável Paulo Baia. Pra quem achou que o Paulo Baier não ia mais disputar Brasileirão, Revelação do Campeonato Gaúcho aí, Mas ó. o Ipiranga não. O Paulo Baier não joga hoje, então o Juventude, o meu time na Serra, vai classificar. Especialista do interior aí. Acho que Ela não. sabe de tudo. Tu pergunta pra ela a escalação do Panambi. Descriação do Caxias em 1980. Cebola Rodrigues novamente não joga pelo Grêmio. Que o negócio que vai que o ser Grêmio desse jogador? Esse Cebola virou um acebolado já, hein? Pelo amor de Deus. O Grêmio contratou um jogador para ficar até o final do ano. O jogador está suspenso por 4 jogos em competições Não, até nacionais. o meio do ano. Até o meio do ano. Até o meio do ano. Errou! Errei, pior ainda. Errou. Jogar até o meio do ano, já tá contundido a não sei quantos jogos e jogou Cebola- uma partida. Cebola, grande reforço da hamburgueria, hein? Ele veio cebolado, com certeza. Eu Só acho que piada boa. o Grêmio não deveria mais escalar ele, eu acho. Por mais que ele tenha contrato, eu acho que o Grêmio não deveria mais escalar ele, porque até ele se adaptar e digamos que ele se adapte rápido e conquiste uma vaga no time, depois ele pode não ficar e o Grêmio pode ficar dependente desse jogador, porque qualidade ele tem. Então o Grêmio pode ficar dependente desse jogador, não vai ter outro jogador para recuperar e talvez estrague outro jogador, o Juliano, esperando que faça a mesma função. Então eu mesmo, como gremista e mesmo achando que o Cebola é um grande jogador, eu acho que ele não deveria mais ser escalado. Tem uma Mamuteri para substituir, né? eu acho que aquela linha de 3 ali atrás do centroavante, com o Douglas, com o Juliano e com o Luan, eu acho que tá quebrando um galho no gauchão, né? Mas quando chegar o Brasileirão, eu não sei. Copa se do o- Brasil, mas É, mais também. forte. Tem o Mamute também, que apareceu bem, que ninguém dava nada por ele, e ele apareceu bem. Até hoje ninguém tá. O Mamute tá ressurgindo das cinzas, né? Eu acredito que o Filipão ele tem que testar o Grêmio com o Luan no lugar do Brian e com o Mamute aberto pelas pontas no lugar do Cebola. Eu acho que seria, porque o Luan sempre que ele joga mais perto da área, ele acaba marcando gols. Eu posso estar falando uma heresia, mas eu acho que o Juliano podia fazer a mesma função que o Pirlo faz na Juventus, joga na frente da zaga, atrás dos volantes e sai com a bola, porque No Inter qualidade ele já ele che- tem. E No o Inter nosso ele chegou a Juliano- fazer essa função já um pouco mais recuada. E é um jogador que eu acho que vindo de trás, ele tem uma qualidade muito, muito maior. Juliano igual ao Pirlo, Pogba e Bastos, então. Cada um com suas proporções, né? Só piada maravilhosa aqui. É, por isso que eu disse, eu posso estar cometendo uma heresia, né? Porque o Pirlo, pra mim, é um jogador que tá em extinção, é insubstituível, ninguém vai jogar o que ele joga. Vocês vão ver ainda, o Ganso vai ser o novo Pirlo brasileiro. Só que não. O Ganso é a eterna promessa. O Ganso não- Pirlo e tem Ganso, jeito. só o tempo dirá. Vamos ver se a gente sofre menos, né? Tyson ou Messi? Eu acho que o Tyson ainda vai conseguir um destaque no Figueirense. Ele vem jogando bem lá na Ucrânia e tal. Só que é um jogador. Tá, não vem jogando tão bem assim, né? É tipo o Messi da vida, mas. Vamos montar um timezinho e inscrever no Campeonato Ucraniano? Vamos. A gente ganha aqui. Tem que jogar com colete, hein? E capacete balístico. Só que ele é um jogador, eu acho que tipo, a gente pode pegar, por exemplo, tipo o Robinho, assim. É um jogador que aqui no Brasil vai desenvolver o futebol. Só que na Europa não tem, o nível dele aqui no é Brasil médio. o Robinho tá sobrando, mas na Europa ele não tem vaga nem no Milan. Eterna promessa, tipo Lulinha aqui no Brasil. Sabrina, ontem o Cruzeiro deu uma demonstração que pode encarar de frente um time grande como o Inter. Tu acha que nesse campeonato algum time do interior tem a chance? Chance sempre tem, mas tem a chance real de ser campeão? O Brasil de Pelotas é um time que desde o início eu já indiquei como um possível campeão, porque é um time que vem com um trabalho a longo prazo, né? Um exemplo, o Zimmermann tá lá, acho que há 3 anos, e até mesmo o time, a base do time, eles vêm mantendo a mesma. Então, como é um trabalho a longo prazo, eles estão bem, é o mesmo time do acesso para a Série C no ano passado do Brasileiro, mudou pouca coisa. Então, eu acho que o Brasil de Pelotas é um time que vem aí para brigar. Até Mas- pelo apoio da torcida, né? também. Só que pega o Inter na próxima fase. Então corremos o risco dos pênaltis, né? Semifinal, Não te Brasil. reforçar o Inter. O adversário do Inter já tem que se preocupar em fazer 2 gols, porque um pênalti pro Inter vai ter. Deixa É. que o Zulu faz 2 no final. O Zulu não fez gol nem no Caxias, vai fazendo. Eu pedi a Zulu no Grêmio, hein? Olha só. Olha isso. Quantos Somos 10 anos 2. atrás? Acabou o nosso tempo, chegamos ao fim de mais um Peladeiros. Queria agradecer a participação do Yuri. Queria agradecer a participação de todos os componentes da mesa, do Matheus, do Guilherme, por estar ajudando a gente, e aos ouvintes. Gregory, Queria agradecer ao Yuri, queria agradecer ao Matheus, que deu uma ajuda muito forte com a gente aqui, aos companheiros da mesa e aos ouvintes, né, por chegar até o final do programa ouvindo.
Bruno, que já se desamarrou. Eu queria agradecer a todos os... Opa, pênalti. Pênalti pro Inter de novo, cara. Foi De resolvido. novo. Vai, termina, Bruno. Queria agradecer a todos os ouvintes aí, a Sabrina pela participação e acho que vai chegar no quarto. Já teve 3, podemos pedir música. Carlos. Muito obrigado a todos os amigos da mesa. É uma honra estar participando do melhor programa de esportes da Rádio E A4. E único. único. Ah, é o melhor, pessoal. Mas é o Pensa melhor pelo e único. positivo. Lurian. Valeu aí os componentes da mesa. Acho que o debate foi válido e até a próxima. Agradecer a Sabrina pela participação. Nossa musa. Isso aí, volte Eu sempre. gostaria de agradecer o convite aí. E é isso. A gente Torcendo agradece na também avenida. a coordenação do curso e ao Matheus aqui do estúdio pelo apoio. E semana que vem a gente volta. Peladeiros fica por aqui.